Todo campeonato da Fórmula 1 começa com uma pergunta central. Por exemplo, 2024, depois da Red Bull vencer 21 de 22 corridas em 2023, veio com a indagação: será que dessa vez eles e Verstappen vão levar todas? Todo ano, pode observar, existe uma pergunta central. Quer mais um exemplo? 1994, Ayrton Senna assumia a vaga na sua tão sonhada Williams pela primeira vez, sem adversários, ele achava, de peso. Piquet, Prost, Mansell, todos estavam fora. A vida, o tempo, a história cuida sempre de responder a pergunta de cada campeonato. E antes de começarmos a pré-temporada, já com os lançamentos dos carros agendados, eu separei 5 grandes perguntas que pairam sobre esta temporada e os carros na pista vão começar a responder. E é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go. Vamos lá! Mas antes, este vídeo é patrocinado pela Insider, a marca das Tech T-Shirts, das roupas tecnológicas ideais para esse calorzão, para esse verão do Brasil em fevereiro. Roupas que te preparam para qualquer momento, com tecnologia, praticidade, elegância, ótimas cores. Desde que me tornei parceiro, uso Insider o tempo todo e sempre digo aqui para vocês, quando a gente se encontrar, se eu não estiver com a camiseta do canal gravando, é grande a chance de que eu esteja de Insider. Por quê? Porque você se sente melhor, elas desamassam no corpo, tem tecnologia anti-odor, além de um ótimo caimento e uma ampla gama de produtos. Não falamos aqui apenas de camisetas, bermuda, cuecas, enfim, você vai ver. Tem para os rapazes, tem para as meninas, tem para todo mundo, todos os tamanhos. E se você for no site da Insider usando o meu cupom, link aqui embaixo na descrição e fixo também no primeiro comentário, você tem acesso a 12% de desconto. Na minha mão, portanto, é mais barato. Tô te pondo na cara do gol. Corre lá que você já chega com o meu link de cupom já acionado. E aí, não tem erro. Então, acabando aqui, já vai pelo meu link e garanta suas roupas tecnológicas. Você vai me agradecer nesse calor. Beleza? Então é isso. Seguimos. Eu comecei dizendo que todo ano tem uma grande pergunta e venho aqui já te dizendo que serão 5. Sim, é verdade. Porque este ano em especial guarda muitas interrogações em pontos-chave. E eu pesquei as 5 mais importantes porque na verdade ninguém tá nem aí sobre, sei lá, o que será da Vicarb, o qual será o destino da Alpine. E a primeira delas... A Aston Martin vem fazendo movimentos bastante significativos. Não poupou despesas desde que Papai Lawrence assumiu a equipe, construindo uma fábrica nova, recrutando gente a peso de ouro e no ano passado fez a contratação. No caso, 2 grandes contratações. Adrian Newey, que vira chefe da área técnica com status de sócio, e Andy Cowell, que veio para ser CEO e já será também Team Principal. São 2 mentes brilhantes do primeiríssimo calibre e inclusive estão no meu top 10 de mentes mais sensacionais da história da Fórmula 1. Esse vídeo foi regravado e vem aí pela frente. A fábrica está instalando de nova. Eles já têm um túnel de vento e um simulador em funcionamento e recrutam gente aos borbotões de outras equipes. Inclusive a boca pequena na imprensa da Europa, muita gente diz, eles contratam tanta gente que tem muito chefe para pouco comandado. Além de Newey e Cowell, veio Enrico Cardilli com status de diretor técnico da Ferrari. E é a responsável por uma das grandes interrogações, porque investe pesado, fábrica nova, tem um piloto de primeiro calibre, Fernando Alonso, que a gente não sabe a essa altura da carreira o que pode ainda entregar. E com todos esses investimentos e preparação maturando, vem a grande pergunta: e a Aston Martin? Porque em 2023 eles tiveram ali um voo de galinha, fizeram vários pódios no começo, Dan Fellows, que já saiu fora, fez um carro promissor, mas eles foram, tanto em 2023 como 2024, engolidos pela concorrência, McLaren, Ferrari, Mercedes. Na corrida de desenvolvimento, não conseguiram atualizar o carro a contento. Ao lado de Alonso, filho do dono, Lance Stroll, que correrá
a gente sabe, enquanto quiser. Mas Papai Lawrence sofre pressão dos demais sócios, porque ele é o líder de um consórcio de investidores, não é o único, que lhe apertam dizendo: o dia que a gente resolver brigar para valer na frente e disputar um campeonato de construtores, não vai dar para essa ser uma equipe de um carro só. E eles têm razão, a gente viu o que aconteceu em 2024 com a Red Bull, tendo só Verstappen pontuando bem. Além disso, outra pergunta dentro da pergunta que fica sobre a Aston Martin é: até que ponto eles vão gastar a vela com um defunto ruim, investindo num conceito que já está para trás das demais, tão próximo do fim de um ciclo de regulamento, já que em 2026 zera tudo. Daqui exatamente um ano estaremos falando em cima de uma folha em branco. E é em cima de folhas em branco que Adrian Newey costuma caraminholar, gostaram dessa? Boas coisas. Então resta, evidentemente, saber quanto de recurso será destinado ao túnel de ventos CFD e o próprio investimento para 2025, quanto será alocado para 2026. Lembrando ainda que paira mais um ponto de interrogação: a Honda vem aí, eles não terão mais motores Mercedes, o que pode ser bom, mas também pode ser ruim, porque há quem diga que mais uma vez a Mercedes virá com tudo e que as unidades de potência farão a diferença, pelo menos no começo da próxima era de motores. Então, a primeira das 5 perguntas que fica é: e a Aston Martin? Newey, Andy Cowell, motor Honda, Fernando Alonso. Como saber? Falando inclusive de Fernando Alonso no finalzinho deste tópico, para não dizer que não falei das flores, ele mesmo vocaliza: 2026, para todos os efeitos, eu trato como sendo o último ano da minha carreira, a não ser que alguma coisa aconteça. E esse é um questionamento válido quando a gente vem ouvindo por aí de fontes razoavelmente sólidas que a própria Aston Martin já colocou em cima da mesa para Max Verstappen uma oferta de 1 bilhão por 5 anos para que ele seja o piloto da equipe. E sendo o piloto da equipe, se há de convir comigo, não será um time de Verstappen, mas Alonso, por mais divertido que isso seja. Essa é uma pergunta bastante interessante, levando em consideração o ano de 2024 que a Red Bull teve. Há exatamente um ano atrás, 12 meses, estávamos aqui tratando do Horner Gate, aquele escândalo sexual envolvendo o chefe da Red Bull, motivado por uma denúncia de uma ex-funcionária. E eu falo com todas as letras: escândalo sexual, porque esse foi o teor de uma matéria assinada pelo jornal The Telegraph, e o Horner não processou o jornal. Pois é, desde então muita coisa aconteceu. Eles perderam o campeonato de construtores do ano passado para a McLaren, e no terço inicial do ano isso nem de longe parecia possível. Newey foi embora para Aston Martin, Jonathan Whitley saiu e foi para Sauber. No final desse ano, eles vão perder a Honda e iniciam uma aventura inteiramente nova com a Ford Red Bull Powertrains, fazendo seus próprios motores. E mais uma coisa: existe a perspectiva concreta de perder Verstappen para 2 candidatas muito fortes, a Mercedes de um lado fazendo bastante campanha e a Aston Martin, que já teria colocado aquela proposta estrondosa, falei agora há pouco, sobre a mesa, tendo que, como todas as demais, direcionar recursos. Vamos ainda no carro de 2025 até o fim para tentar garantir mais um campeonato para o Verstappen, ou corremos risco de deixá-lo insatisfeito numa hora crucial em que ele pode estar olhando opções e pensamos no carro de 2026. São dúvidas muito agudas que devem estar povoando a cabeça de Horner. Jos Verstappen, pai de Max, fez bastante barulho no ano passado, não escondendo que gostaria de levar o filho para outras freguesias. E a pergunta aqui é sobre e a Red Bull, porque não cabe perguntar e Verstappen. Verstappen atualmente é o piloto em melhor fase do grid, então sobre ele não paira muita dúvida. Onde sentar, vai entregar desempenho. Resta saber onde vai sentar. O time de engenharia perdeu mentes brilhantes. Newey é um dos que foi embora, Dan Fellows também saiu, Rob Marshall foi para a McLaren e vários outros. Mas eles ainda têm Pierre Vachey e uma série de outros menos conhecidos que conseguem carregar o piano. Mas terá esse time a maturidade e experiência para a hora crucial de troca de um regulamento? Porque é nessas situações que o poder às vezes troca rápido de mão na Fórmula 1. Nenhum carro foi para a pista ao tempo da gravação e da publicação desse vídeo, mas o que se sabe, e isso são palavras de ninguém menos do que o Newey, é que os problemas do RB20,
o carro do ano passado, tinham começado ainda no início do desenvolvimento do RB19. E Verstappen, enquanto seguiu vencendo, ficou quieto. Mas quando a situação começou a apertar e as adversárias, McLaren, Ferrari e Mercedes, foram chegando perto, aí ele soltou a boca e começou a reclamar. Tudo isso contribui para uma situação bastante desafiadora e a gente sabe, desde a morte de Dietrich Mateschitz, a Red Bull virou um balaio de gato, uma briga política interna sem fim. Some-se a isso mais um fator, Liam Lawson. Max Verstappen foi um matador de companheiros de equipe desde que chegou na Red Bull. Lawson é um novato, pode inclusive pensar, quer saber? Vai que ele sai no ano que vem, deixa eu fazer o meu e não arrumar confusão. Por outro lado, ele sabe que fazer o seu e não arrumar confusão passa por andar o mais perto possível e se der na frente do Verstappen. É fácil? Não, não é fácil, mas às vezes acontece. Fato é que se há um ano atrás você me dissesse que eu estaria hoje aqui, um ano à frente, gravando um vídeo contando pra você que a Red Bull perdeu construtores, viu em dado momento a McLaren crescer no campeonato de pilotos com o Lando Norris. Claro, foi mais marola do que qualquer outra coisa. Verstappen soube administrar o campeonato. Viu Newey e várias mentes da área técnica ir embora. E é agora uma grande incógnita. Eu acharia graça. Mas aí está a história mostrando que a dúvida é pertinente. E a Red Bull? A McLaren passou por um teste de maturidade no ano passado e passou raspando. Porque se é verdade que eles conquistaram o campeonato de construtores pela primeira vez desde 1998, é verdade também que expuseram suas fragilidades, especialmente na administração da relação interna de seus pilotos, Lando Norris e Oscar Piastri. Norris está na equipe há muito mais tempo. Piastri terminou em 2024 sua segunda temporada completa na Fórmula 1 e no time. E eles não administraram exatamente a hierarquia que deveria existir sobre quem está lá há mais tempo, quem deve vencer o campeonato, quem deve incomodar a Red Bull, e etc. Ah, você está defendendo o Norris, você está protegendo o Piastri, você não gosta de um, você não gosta de outro? Não. Faltou pragmatismo para a equipe e em Monza eles chegaram na primeira chicane da Roja em primeiro e segundo, saíram em primeiro e terceiro e a Leclerc levou. Mas as falhas não são apenas da McLaren. Lando Norris, por exemplo, se quer mesmo enfrentar Max Verstappen, vai ter que subir de nível. É a mesma coisa para Oscar Piastri. Até aqui ele gozou da graça, do benefício, do tempo de espera de ser um novato. Só que agora não há mais essa desculpa. 2 temporadas completas, já venceu grandes prêmios, já fez pole position. Tem que entrar em 2025 fazendo caixa, direto, vencendo a corrida, pole position, mostrando a que vem. Só que a mesma coisa se aplica a Lando Norris. Precisa mostrar que amadureceu, que entendeu as lições do ano passado e que não cometerá os mesmos erros. Ou seja, 2 pilotos no fim da paciência. Que paciência? Paciência que o público e que a própria equipe pode ter com eles. Norris pode sair de 2025 com a pecha de quase. E Piastri pode perder a paciência e resolver cantar em outra freguesia enquanto não passou do ponto ótimo do seu gráfico. Porque todo mundo, se chega lá e não convence, tende a cair. André Stella, o chefe da equipe, que também é chefe de uma equipe pela primeira vez, vencendo pela primeira vez, também vai ter que subir de nível. E mostrar que está no mesmo patamar de um Toto Wolff, Christian Horner e, por que não dizer, Flávio Briatore. Figuras que sabem ser implacáveis quando necessário. Briatore? Briatore. Desses aí, se eu fosse dono de uma equipe e precisasse mandar administrar, era para ele que eu mandava. Mas falta mais uma questão com relação à McLaren, na parte técnica, porque no ano passado, a despeito de vencer o campeonato de construtores, eles começaram mal e foram pegar o ritmo da coisa depois de Imola e Miami. Deu certo? Venceram? Sim, é fato. Mas uma equipe que quer disputar o campeonato de igual para igual com organizações como a própria Red Bull, a Ferrari e a Mercedes, que não desaprendeu a vencer, precisa começar o ano já encaixando o seu jogo. E se é verdade que a McLaren tem de sobra algo que falta, por exemplo, a Aston Martin, a capacidade de crescer ao longo do ano, é verdade também que em 2022, 2023, 2024, ela começou em baixa e melhorou ao longo do ano. Só reage no meio do ano e melhora quem não começou tão bem assim. Portanto, e levando em consideração que também para ela está aí o desafio de 2026, fica o questionamento, mesmo campeã de construtores. E a McLaren?
Necessariamente nós passaríamos aqui por este questionamento. E o Bortoleto, que pode ser transmutada em outros países, para na Itália e o Antonelli, na França o Hadjar e etc. Já que os outros têm um pouco mais de rodagem. E o Bortoleto? Já fiz um vídeo falando sobre o e agora, assim que ele foi formalizado na Sauber. E muita coisa tem que ser colocada aqui em perspectiva. A primeira delas, fundamental, é a atual situação da Sauber, que daqui a um ano será a Audi. A posição da Audi com relação a essa equipe é razoavelmente ambígua, porque ela acelerou o processo de aquisição ao mesmo tempo que começou a tomar distância do projeto. Como assim? Explico. A Audi, como várias grandes fabricantes, está enfrentando uma queda de vendas na Ásia, especialmente na China, da ordem de 25% a 30%. E isso machuca os resultados financeiros. Quando esse tipo de coisa acontece, a primeira reação de conselhos e de acionistas é cortar o que eles consideram supérfluo. E carrinhos coloridos que correm em círculo para chegar a lugar nenhum sempre é algo visto como supérfluo. É por isso que eu sempre bato na tecla que uma das razões de existir da Fórmula 1 é desenvolver tecnologia, porque isso ajuda a justificar a insanidade que se gasta. Pois então, a Audi acelerou o processo de aquisição, mas diante de resultados financeiros ruins, passou as ações para um fundo de investimento do Qatar, que é sócio lá em cima do grupo Volkswagen, dono de tudo. Para que isso? Justamente para poder tomar mais pedrada nas reuniões de conselho e ter uma resposta. Nem tô gastando tanto assim, já que agora o fundo do Qatar que tá cacifando. Sim, esta é uma simplificação do que de fato está acontecendo, mas deu para pegar o espírito. Mattia Binotto tem uma grande missão à frente e ele é o nome certo para isso: desenvolver uma unidade de potência em nível com adversários do calibre da Mercedes. Para uma fabricante que tem um vasto histórico de vitórias no automobilismo, é verdade. Por onde passou, a Audi venceu Endurance, Fórmula E e etc. Mas a Fórmula 1, a gente sabe, é um bicho de 7 cabeças. E ao longo da história a gente já viu grandes marcas naufragando. Vide o exemplo mais recente, talvez mais grave, da Toyota, entre 2002 e 2009. A Sauber foi a pior equipe do ano passado e também para ela paira o desafio. O que fazer em 2025 tendo em vista que teremos 2026? E para ela 2026 será tão complicado quanto para a Red Bull, porque as duas são as que estreiam motores novos. Mas e a Cadillac? Não tá nessa também? A Cadillac vai usar motores Ferrari e é uma questão para 2026. Eles não correm nesse ano. A torcida brasileira terá que ter muita parcimônia, muita maturidade para entender que é provável, que é esperado, que faz parte do jogo se a equipe, por exemplo, der muito mais atenção para o Hülkenberg, um cara com 15 anos de Fórmula 1, cujo feedback deve ser levado em consideração. Bortoleto tem apoio, tem velocidade, parece ter muita maturidade e seu gerenciamento de carreira, inclusive, forçou a mão no contrato, para que o contrato fosse de 2 anos, porque, seria um trem fantasma esperar que algo acontecesse em apenas uma temporada, dado todo esse cenário, em que as chances das coisas não darem certo logo no primeiro ano são maiores do que menores. Mas você já está gorando com o rapaz? Não, estou sendo duramente realista. Foi a pior equipe do ano passado. Está desenvolvendo uma unidade de potência para o ano que vem. Não faz sentido achar que vão torrar todo o tempo de túnel de vento e recursos num projeto que está perto do fim, já que, como estou insistindo aqui, encerra-se o ciclo desse regulamento e começa um novo em 2026. A meta é clara: andar o mais próximo possível de Hülkenberg, se der, na frente, e esperar uma corrida maluca, uma bandeira vermelha, um safety car e marcar ponto quando der. Se o Joe conseguiu, Bortoleto, que é muito melhor, pode também. A última pergunta é evidente: o que fará Lewis Hamilton na Ferrari? Eu tenho um palpite. Eu acho que, levando em consideração a forma com que a Ferrari terminou o ano passado, incomodando a McLaren na briga pelos construtores, Hamilton pode ter uma chance única em 2025 de faturar o campeonato logo de cara, se souber antes dar um jeito no Leclerc, que é muito rápido. Você está dizendo que vai acontecer? De jeito nenhum. Não faço esse tipo de previsão. Eu me vejo como um analista
realista, não como um palpiteiro que inventa ou chuta sobre a realidade. Mas pense comigo, o momento da Ferrari no final do ano passado era favorável, eles estavam incomodando na briga pela frente. Então, não tendo eles andado muito para trás no carro de 2025, vindo um Hamilton que, segundo relatos, inclusive reportagem da Gazzetta dello Sport, com fontes de dentro da Ferrari dizendo já se sentiu muito confortável com o carro, pode sim acender a faísca que falta e ele aglutinar a equipe em seu entorno. Para a Fórmula 1, para a Ferrari e aqui também para o canal, porque eu vivo de contar histórias, seria sensacional. Mas como eu disse há um ano atrás, quer dizer, um pouco mais de um ano atrás, foi dia 1º de fevereiro de 2024 quando ele foi anunciado, dando certo será uma grande história, dando errado também. Há muitas interrogações sobre o Hamilton. Ele ainda tem a fome necessária? Ainda tem a velocidade? Dado momento, no ano passado, ele mesmo disse que não. Conseguirá chegar numa equipe completamente diferente da que ele estava acostumado e famosa por ter um ambiente político mais parecido com um campo minado ou com um pântano e conseguir tirar de cada um daqueles italianos o melhor que eles têm para dar? Tudo isso tendo que torear um companheiro que, insisto, em velocidade pura, é possivelmente o melhor do grid atual? É uma excelente pergunta e os elementos para um épico de drama, comédia ou triunfo estão aí. Acho que se Lewis Hamilton tivesse que fazer um discurso da posse, usaria as palavras de Fernando Collor na história do confisco para combater a inflação em 1990. Eu tenho um rifle com apenas uma bala. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, mas isso me faz lembrar do autor que disse que a história se repete na primeira vez como tragédia, na segunda como farsa. Enfim, essas são 5 grandes perguntas que pairam sobre a temporada de 2025 e daqui a um ano teremos as respostas e a gente pode reagir a nós mesmos no futuro, olhando e falando, nossa, que loucura, o Alonso foi campeão com a Aston Martin do Newey. Por que não? Se você quiser, inclusive, responder as 5 perguntas, vamos lá se eu lembro de cabeça. E a Aston Martin, e a Red Bull, e a McLaren, e o Bortoleto, e o Hamilton, de 1 a 5. Põe aqui na caixa de comentários. Só não vale brigar com os coleguinhas. Esse foi, então, mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe. E ajuda demais esse canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E deixe com a gente também a sua hypada. Essa nova ferramenta do YouTube para você mostrar para eles que gosta dos nossos vídeos, que gosta do nosso canal, que gosta desse trabalho. Assim, ele segue mostrando o conteúdo internet afora e a gente segue crescendo. Estamos quase lá nos 200 mil inscritos. Este aqui será um grande ano com muito conteúdo para você não ficar por fora de nada. Temos canais de Telegram, de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico cada um dos nossos vídeos, shorts, notícias, etc. Temos também, a toda hora, conteúdo nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, além da minha conta pessoal, Rodrigo_Splash&Go, com cenas de bastidores onde eu tô indo produzir material e etc. Beleza? Então, valeu e aquele abraço.